Após centenas de anos procurando um herdeiro digno, o grande mago concede seus poderes a um adolescente, que agora consegue se transformar em um grande super-herói ao dizer uma única palavra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Shazam, de 2019, então preparem-se, é hora do recap! Numa noite de inverno, durante uma nevasca, Ted faz uma viagem com seu pai e seu irmão mais velho. Eles estão a caminho da casa do avô do menino, onde passarão o Natal. No trajeto, Ted pega um brinquedo para se distrair e Sid retira a bola de suas mãos. Apesar de sempre implicar com seu irmão caçula, Sid é o filho favorito e sempre recebe o apoio de seu pai. Quando consegue recuperar seu brinquedo, Ted nota que há algo de errado, pois números estranhos começam a aparecer na tela. De repente, ele percebe que seus familiares desapareceram e os vidros do veículo começam a congelar. O menino cria coragem e abre a porta. Nesse instante, ele se depara com um lugar escuro e sombrio, semelhante a uma caverna. Ted caminha pelo local até encontrar o grande mago, o último membro sobrevivente do Conselho dos Magos. Ele explica que jurou proteger os reinos dos 7 pecados capitais, que estão petrificados como estátuas. Porém, com o passar dos anos, o grande mago enfraqueceu, por isso ele está buscando um campeão para herdar sua magia. No entanto, antes de receber todo aquele poder, Ted terá que provar que é puro de coração e forte de espírito. Para isso, ele precisará passar por uma avaliação, na qual é testado pelas 7 estátuas que tentam convencê-lo a pegar o olho mágico. Quando o garoto estava prestes a colocar as mãos naquela pedra, o mago consegue detê-lo e chega à conclusão de que o garoto não é digno de receber aquele poder. Sendo assim, o homem bate seu cajado no chão e envia Ted de volta para o seu mundo. Quando percebe o que aconteceu, o menino se desespera e começa a gritar pedindo que o mago o leve de volta. Seu pai e seu irmão tentam acalmá-lo e o veículo onde eles estão quase colide contra um caminhão. Porém, o Sr. Sivana consegue desviar e eles deslizam na pista até parar numa encruzilhada. Após o susto, o homem grita com Ted, afirmando que por culpa dele os 3 quase morreram. Nessa hora, uma caminhonete aparece em alta velocidade e bate com toda a força na lateral do carro. Com o impacto, o veículo capota e o corpo do Sr. Sivana é arremessado para fora. Por sorte, os 2 irmãos permanecem ilesos e encontram seu pai caído no chão sem conseguir se mover. Após mais uma tentativa frustrada de encontrar um coração puro para herdar seus poderes, o mago libera um feitiço de busca para procurar outra alma digna. Décadas depois, na Filadélfia, Billy faz uma denúncia falsa e chama a polícia para ir até uma loja de penhores, onde alega ter visto alguns ladrões. Quando os policiais entram no estabelecimento, o garoto tranca eles lá dentro e invade a viatura à procura de informações. Ele está procurando por mulheres entre 28 e 40 anos com o sobrenome Batson e que vivem na Filadélfia. Ao chegar no endereço, Billy se recorda do dia em que se perdeu de sua mãe. Eles estavam em um parque de diversões e em um jogo de tiro ao alvo, sua mãe conseguiu ganhar um prêmio. A mulher dá o pequeno chaveiro para a criança e afirma que com aquela bússola, o menino sempre encontrará o caminho de volta para casa. Quando estavam indo embora, Billy trombou com um cara no meio da multidão e acabou perdendo seu presente. Ele solta a mão de sua mãe para procurar o chaveiro e após recuperar o objeto, não consegue encontrá-la. Ao perceber que o menino está perdido, uma mulher o entrega para um policial, que faz de tudo para encontrar sua mãe. Anos se passaram e eles nunca mais se viram. Até hoje, Billy procura por ela e tem a esperança de que dessa vez conseguirá achá-la. Ele toca a campainha e é atendido por uma mulher que ele percebe não ser sua mãe. Frustrado, o garoto vai embora, mas é surpreendido pela polícia, que o leva diretamente para a assistência social. A senhorita Glover informa que o lar provisório de Pittsburgh registrou o desaparecimento de Billy há 2 semanas, e essa não é a primeira vez que isso acontece. A família se recusa a receber o menino de volta, portanto ele terá que ir para outro lar provisório. Essa era a 7ª família que recebe Billy em sua casa, pois em todas as outras vezes o garoto fugiu para procurar a sua mãe. Dessa vez ele será abrigado por um casal que coordena um lar comunitário. Victor e Rosa contam que também cresceram em lares adotivos, por isso entendem o que Billy está passando. Quando chegam em casa, o casal apresenta o garoto aos seus novos irmãos. Todas aquelas crianças são órfãs, assim como ele. Eugene é descendente de asiáticos e viciada em jogos online. Darla é a mais jovem da casa e fica extremamente feliz ao conhecer seu novo irmão. Mary é a mais velha e está no
terceiro ano da faculdade. Logo, ela sairá de casa, pois pretende ir para a faculdade na Califórnia. Enquanto sobem as escadas, Billy conhece Pedro. Ao contrário de Darla, Pedro é muito calado e mal cumprimenta o novato. Por fim, o jovem é apresentado a Fred, seu novo colega de quarto. O garoto é deficiente e precisa do auxílio de uma muleta para caminhar. Fred mostra sua coleção rara de itens de super-heróis para Billy, inclusive uma bala que atiraram contra o Superman. Esse é o item mais valioso de sua coleção. Após conhecer seu novo lar, Billy vai ao banheiro jogar no lixo o caderno contendo todas as informações que ele usou na busca por sua mãe. No dia seguinte, ele começa a frequentar o colégio com seus novos irmãos e Darla faz questão de apresentar cada cantinho da escola para ele. Enquanto isso, a doutora Lynn trabalha em uma pesquisa cuja missão é entrevistar pessoas que passaram pela mesma experiência de Ted, o patrocinador do projeto. A senhorita Kwan conta detalhes sobre sua experiência e Ted pergunta se ela se lembra de ter visto alguns símbolos antes de ser abduzida. A mulher afirma não se lembrar de nada disso, mas conta que conseguiu usar a câmera de seu celular para registrar o que aconteceu momentos antes de ser teletransportada. Ao ver o vídeo, o homem nota que aqueles mesmos símbolos aparecem no relógio da casa da senhorita Kwan e se repetiam em sequência. Há anos ele recolhe depoimentos de pessoas que passaram por situações parecidas, porém nunca havia visto nada parecido. Imediatamente, o cientista corre para sua sala e escreve 7 vezes a sequência de 7 símbolos em uma porta, assim como apareceu no relógio. A doutora Lynn está certa de que aquilo não passa de uma histeria coletiva e enquanto bate na porta, afirma que aquilo não é real. Nesse instante, o corpo da mulher começa a queimar e vira cinzas. No entanto, essa cena de horror não é suficiente para intimidar Ted. Ele puxa a maçaneta e ao abrir a porta, se depara com o esconderijo do mago. Mesmo depois de todos esses anos, o local continua exatamente como era em sua memória. Após atravessar a porta, seu corpo desaparece daquele plano. Quando avista aquele homem que ousou invadir o seu reino, o mago se lembra de quando o levou lá pela primeira vez. O cientista caminha em direção ao olho mágico e dessa vez o mago está fraco demais para impedi-lo. Quando Ted pega a joia, os 7 pecados capitais presos nas estátuas são libertados e entram no cristal. Em seguida, a joia atravessa o crânio de Ted e toma o lugar de seu olho direito. O mago usa seus poderes para tentar impedir que os monstros escapem, mas Ted usa seu feitiço contra ele e o velhote desmaia. Na saída da escola, Billy encontra seus colegas do lar adotivo e Fred quase atropelado. Em seguida, Burke e seu amigo começam a bater no garoto. Apesar de Mary e Darla implorarem para que eles parem, os delinquentes continuam com sua sessão de chutes, então Billy decide agir. Ele pega a muleta do garoto e usa o objeto para atacar os valentões. Dessa forma, o menino consegue chamar a atenção daqueles caras e ganha tempo para que Fred consiga fugir. Billy sai correndo pelas ruas e é perseguido pelos dementes. Na tentativa de despistá-los, o garoto vai parar no metrô e consegue se salvar ao entrar em um trem. De repente, os símbolos estranhos começam a aparecer no letreiro e todos que estavam ao redor desaparecem. A parte externa do veículo é congelada e segundos depois, o trem para. Quando a porta se abre, Billy percebe que foi parar em uma caverna e, apesar do medo, decide ir explorar o lugar. Nesse momento, ele conhece o Grande Mago. O homem informa que aquele lugar é a Pedra da Eternidade, onde se originou toda a magia. Há milhares de anos, o mago Shazam e seus 6 companheiros escolheram um campeão para herdar seus poderes. Porém, esse cara usou sua magia para fazer vingança, libertando os 7 pecados capitais. Por causa disso, milhões de vidas foram destruídas e civilizações inteiras desapareceram da face da Terra. Por isso, o mago jurou nunca transferir sua magia até encontrar uma pessoa digna, forte de espírito e pura de coração. Ao ouvir isso, Billy garante não ser a pessoa que o mago está procurando, mas como o homem está ficando sem tempo e não tem outra opção, decide dar seus poderes para o garoto. A pedido dele, Billy segura o cajado e pronuncia o nome Shazam. Nessa hora, o garoto franzino se transforma em uma montanha de músculos e o mago desaparece, sendo transformado em cinzas. Quando Billy retorna ao metrô, ele sai correndo do trem e todos ao redor param para olhar seu figurino. Já está de noite e Rosa decide ligar para a assistente social, pois está preocupada que Billy tenha fugido, já que o garoto não voltou para casa depois da escola. Quando Fred está na cozinha lavando a louça, Shazam aparece. O homem afirma ser Billy e pede que o garoto o encontre do lado de fora da casa quando todos forem dormir. Mesmo desconfiado, Fred decide verificar se aquele cara está dizendo a verdade e no primeiro minuto de conversa percebe
percebe que aquele é mesmo o Billy. Como adora super-heróis, o menino fica extremamente animado com aquela notícia e decide ajudar seu amigo a descobrir quais são seus superpoderes. Primeiramente, Shazam testa suas habilidades de voo, mas logo descarta a possibilidade de voar. Acidentalmente, ele descobre que é capaz de soltar raios pelas mãos e acaba com a energia elétrica de todo o bairro. Minutos depois, eles vão para um local deserto para que o herói possa treinar como usar os seus poderes. De repente, eles escutam uma mulher gritando e Shazam vai ajudar, afinal é isso que os super-heróis fazem. É nessa hora que ele descobre sua hipervelocidade, porém após derrubar o assaltante, o herói descobre que era ele quem estava gritando, pois a vítima havia atacado seu agressor com spray de pimenta. Shazam pretende entregar o ladrão para as autoridades, mas acidentalmente arremessa o cara para longe, enquanto tenta impedir que ele fuja. Assustada com essa força sobre-humana, a mulher decide cair fora e entrega todo o seu dinheiro para Shazam, para que ele não a machuque. Com toda aquela grana em mãos, ele decide ir a uma loja de conveniências para comprar cerveja, já que agora Billy aparenta ser um adulto de 30 anos. Minutos depois de entrar na loja, dois criminosos aparecem para roubar o dinheiro do caixa e Shazam vai confrontá-los. Ao levar um tiro, ele descobre que é imune às armas de fogo e pede que os dementes atirem novamente para que Fred possa filmar. Após a gravação, Shazam arremessa os assaltantes para fora da loja e ganha várias cervejas como forma de agradecimento. Ao provarem a bebida, os jovens percebem que ela não é tão boa quanto imaginavam e decidem trocar todas as garrafas por salgadinhos e refrigerante. Quando chega em casa, a dupla precisa ir escondida para o quarto, pois Victor e Rosa estão na sala. Eles escutam um barulho de alguém subindo as escadas e Fred afirma que encontrou Billy. O garoto diz que ambos estão cansados e precisam dormir, mas Rosa vai atrás deles. Para se esconder, a dupla entra no quarto de Darla e a menina descobre que Billy é um super-herói. Ele tenta explicar como ficou daquele jeito e diz a palavra Shazam durante a história. Para sua surpresa, imediatamente ele retorna à sua forma original e agora já sabe como deve fazer para se transformar. Como está sempre preocupada em ser uma boa irmã, Darla promete não contar o segredo de Billy a ninguém. Na manhã seguinte, Ted vai até a sede da empresa de seu pai e invade a sala de reuniões. Na frente de todos os sócios, o homem relembra a noite em que sofreu o acidente de carro com seu pai e seu irmão. Desde então, ele carrega a culpa por ter deixado seu pai numa cadeira de rodas. Tudo isso porque eles não acreditaram na história de Ted. Agora o homem está lá para provar que estava dizendo a verdade e usa sua super força para arremessar Sid pela janela. Em seguida, libera os demônios para devorarem todas as pessoas presentes naquela sala. O Sr. Sivana permanece vivo para ver seus sócios sendo massacrados, com suas cabeças arrancadas. Ao perceber a tragédia, a recepcionista começa a gritar e foge para pedir ajuda, porém é tarde demais. Após ouvir seu pai implorar pela sua vida, Ted ordena que a avareza o devore, pois segundo ele, esse é o pecado que mais combina com seu pai. Antes de ir embora, os demônios informam ao cientista que o mago encontrou seu campeão e ordenam que Ted o encontre antes que ele descubra seus verdadeiros poderes, pois quando isso acontecer, todos eles serão derrotados. Ao final da aula, Burke e seu amigo retornam em busca de vingança à escola onde Billy e Fred estudam. Porém, assim que os delinquentes saem do veículo, ele desaparece e segundos depois cai do céu. Nesse instante, Fred aparece com uma câmera em seu capacete, o qual usou para registrar a vingança de Shazam. Depois disso, eles passam a tarde inteira treinando os superpoderes de Billy e Fred grava tudo em primeira mão. Shazam é aprovado em todos os testes de força, porém continua não sendo capaz de voar. Os testes de resistência também são um sucesso, mas descobre que não possui olhos laser como Superman e nem poder de teletransporte. Os vídeos de Fred renderam centenas de milhares de visualizações no YouTube e aos poucos, Shazam decide deixar de se esconder. Inclusive, o herói começa a gostar de receber a atenção das pessoas e até mesmo usa seus poderes para carregar os celulares delas enquanto caminha pelo shopping. Ele descobre que sua eletricidade também o permite pegar refrigerante das máquinas e dinheiro do caixa eletrônico. Apesar de toda a diversão, na escola a perseguição continua e os delinquentes continuam ameaçando Fred. Então o garoto os aconselha a deixá-lo em paz, caso contrário, ele pedirá ao seu amigo Shazam para eliminá-los. Ao ouvir isso, os rapazes começam a rir, pois não acreditam que um fracote daqueles conheça o super-herói mais famoso da cidade. Para provar que está dizendo a verdade, Fred afirma que Shazam aparecerá na escola no dia seguinte, durante o almoço, e Burke diz que se o herói não aparecer, o garoto está ferrado. No dia seguinte, após descer do ônibus, Billy decide matar a aula mais uma vez. Fred então pergunta se Billy aparecerá no almoço, mas o rapaz não gosta dessa história de ser usado para ajudar Fred a se enturmar. Ele passa a manhã inteira tirando fotos com fãs no parque, quando avista Mary atravessando a rua. A garota estava prestes
a ser atropelada e Shazam consegue salvá-la. O herói chama a garota pelo nome e pergunta o motivo dela estar triste. Mary conta que foi aprovada na faculdade, mas não sabe se quer ir para Califórnia e deixar a sua família. Então Shazam aconselha a jovem a pensar nela em primeiro lugar, caso contrário, ficará sempre presa a um lar adotivo. Ao ouvir isso, Mary fica desconfiada, afinal, como aquele cara sabe onde ela mora? Porém, antes que a garota pudesse perguntar, Shazam vai embora. Mais tarde, ele reúne dezenas de pessoas para assistir ao seu show de raios e Fred aparece. O garoto está furioso porque Shazam não apareceu na hora do almoço e mostra ao super-herói um pedaço de sua cueca que foi arrancado durante um cuecão. Billy tenta contornar a situação e continua soltando raios para distrair as pessoas. O problema começa quando um desses relâmpagos atinge o pneu de um ônibus, causando um grave acidente. O veículo colide e fica pendurado pelos cabos de metal da ponte. Alguns passageiros escorregam e caem no para-brisa. Se o ônibus atingir o chão, todos serão eliminados. No entanto, quando o veículo cai, Shazam consegue segurá-lo e os passageiros são salvos sem nenhum ferimento grave. Quando os bombeiros se retiram do local, o herói dá uma entrevista para o jornal e assim que os repórteres vão embora, ele recebe um sermão de Fred. O menino afirma que todo aquele poder só serviu para tornar Billy um cara metido e um péssimo amigo. O garoto vira as costas para ir embora, e então Ted aparece. O super vilão diz que Shazam possui duas opções: entregar o seu poder ou morrer. O herói tenta convencê-lo a ir embora, mas leva um baita soco e é arremessado para longe. Em seguida, o cientista segura Shazam pelo pescoço e o leva para cima das nuvens. Ao ser arremessado para baixo, o super-herói é obrigado a tentar voar novamente e consegue despertar esse poder quando está prestes a colidir. Ele fica tão animado com essa novidade que não presta atenção em mais nada ao seu redor e acaba sendo atropelado por um caminhão. Quando se recupera, o careca o ataca novamente e Billy vai pedir a ajuda de seu amigo. Shazam está levando uma baita surra e destruindo toda a cidade ao ser arremessado por todos os lugares. Ao cair no provador de uma loja de roupas, ele tenta pensar em um plano para derrotar aquele vilão, mas é encontrado por ele antes de conseguir formular uma ideia. Em seguida, eles vão parar em uma loja de brinquedos e Shazam percebe que não é páreo para aquele cara. Ele tenta escapar, mas é atacado por um raio. Enquanto todos fogem assustados do shopping, Shazam se transforma e usa sua fantasia de Billy para fugir sem ser notado. Sem saber o paradeiro de seu amigo, Fred entra no shopping para procurar por ele e acaba sendo levado à força, pois Ted vê o garoto conversando com Shazam na TV. Então o vilão obriga o rapaz a revelar o paradeiro do super-herói. Enquanto isso, Billy chega em casa e seus pais adotivos o ajudam a cuidar de seus ferimentos. Seus irmãos estão reunidos na sala assistindo TV e veem Fred conversando com Shazam. Nessa hora, todas as peças se encaixam e Mary descobre que Billy é o super-herói. Darla fica aliviada por eles terem descoberto sem sua ajuda, pois assim ela manteve intacta sua reputação de boa irmã. Quando Ross e Victor saem do quarto, eles vão falar com Billy e revelam que descobriram sua verdadeira identidade. Eugene aproveita para dar mais uma notícia e revela que depois que Pedro encontrou o caderno de Billy no lixo, ele fez uma pesquisa e encontrou o paradeiro da mãe de Billy. A mulher mora num bairro perto dali e o garoto corre até o endereço para encontrá-la. Ao ver o rapaz saindo, o casal vai atrás dele. Logo depois, a campainha toca e Darla atende a porta. Ela se surpreende ao ver Fred acompanhado de um homem esquisito que entra na casa à procura de Billy. Enquanto isso, o garoto chega no endereço encontrado por Eugene e toca a campainha. Marilyn Batson atende a porta e não reconhece o garoto. Quando Billy conta que ela é sua mãe e tenta abraçá-la, a mulher o afasta e diz a verdade pra ele. Marilyn revela que depois que Billy desapareceu, ela foi procurar por ele e o viu com os policiais. Na época, ela tinha apenas 17 anos e era mãe solteira, então decidiu abandonar o garoto para que o menino tivesse a oportunidade de encontrar uma família que pudesse dar uma vida digna a ele. Ao ouvir isso, Billy entrega o chaveiro para sua mãe e afirma que precisa voltar para sua casa. Agora que sabe a verdade, ele está decidido a tornar o seu lar temporário em um lar permanente. Quando está indo embora, o garoto recebe uma ligação do celular de Fred, mas leva um baita susto ao ouvir a voz de Ted, que ordena que ele vá para casa. Após se transformar, o herói vai salvar os seus irmãos, que estão presos pelo vilão. Quando Shazam aparece, seu rival abre um portal para a Pedra da Eternidade. Billy entra naquele lugar para que seus irmãos possam ficar seguros, e Ted ordena que o super-herói transfira seu poder para ele através do cajado do mago. Nesse instante, os 7 pecados capitais saem do corpo do homem, e ele é atingido por
por um batarangue. Ao olhar para trás, ele percebe que os irmãos de Billy foram até lá para salvá-lo, e Shazam nota que aquele golpe inofensivo foi capaz de causar um ferimento no vilão. Isso foi possível porque ele enfraquece quando os demônios estão fora de seu corpo. Quando os pecados capitais retornam para o corpo de Ted, o herói pega a arma e, com a ajuda de seus poderes, consegue ferir o careca. Em seguida, o grupo foge, mas não encontra a porta, pois Rosa a fechou do outro lado. Na tentativa de sair daquele lugar, Eugene abre uma porta aleatória e quase é devorado por homens com cabeça de jacaré. Pedro abre outra porta e é atacado por uma planta carnívora gigante. Então Billy se lembra que na primeira vez que esteve naquele lugar, apenas pensou no metrô e conseguiu voltar. Ele usa a mesma estratégia dessa vez e todos vão parar em uma boate. Ted aparece logo em seguida e Billy leva seus irmãos para um parque de diversões. Assim eles poderão passar despercebidos. No entanto, ele se esquece de que toda vez que se transforma, um raio cai do céu e isso revela sua localização. A fim de atrair seu adversário, o vilão ataca as pessoas do parque e atira na roda gigante, onde estão os dois valentões do colégio. Sem outra alternativa, Shazam vai até lá para enfrentá-lo e consegue derrubar o inimigo. Ted liberta um de seus demônios para atacar o herói e Fred percebe que aqueles monstros são a fonte de seu poder. Então Mary tem a ideia de chamar a atenção para que os 7 pecados capitais saiam do corpo do careca e ele perca sua força. Dessa forma, Billy terá mais chances de derrotá-lo. O plano funciona e os jovens começam a ser perseguidos. Shazam ataca uma daquelas criaturas, mas seu corpo se transforma em fumaça e o herói não consegue acertá-la. Ao invés disso, o monstro agarra sua capa e o puxa de volta. Ao ser agarrado pelo demônio, o menino se transforma novamente e foge até escorregar em um lago congelado. Quando se levanta, Ted tenta afogá-lo e Mary atira no vilão, que segura a bala com os dedos. Apesar de não ter acertado seu alvo, essa distração permitiu que Billy ganhasse tempo para se transformar. Novamente, seus irmãos estão sendo feitos de refém e Billy decide se entregar ao ver que Darla está prestes a ser devorada. O herói se ajoelha perante o homem e segura o cajado. Nesse instante, os demônios retornam para o corpo de Ted e o herói encontra uma brecha para atacá-lo. Em seguida, ele pega o cajado e o usa para transferir parte de seus poderes para cada um de seus irmãos. Após dizer a palavra Shazam, cada um deles se transforma em um super-herói e Billy destrói o cajado. Agora, eles precisarão enfrentar os pecados capitais, enquanto o garoto tenta retirar a pedra grudada no olho do vilão. Eles vão para o centro de Filadélfia e, na tentativa de acertar seu inimigo, Ted destrói uma estátua gigante e fragmentos dela são espalhados por toda a cidade. Um garoto estava brincando de luta com seus bonecos do Batman e Superman, quando assiste de camarote a luta entre o novo herói e seu vilão. Enquanto isso, os jovens estão levando uma bela surra, tentando descobrir como usar seus novos superpoderes para destruir os demônios. Uma das criaturas decide atacar as pessoas que estão presas na roda gigante, mas Darla consegue salvá-las com sua hipervelocidade, enquanto Pedro segura o brinquedo. Porém, quando é atacado, o rapaz é obrigado a soltar a roda gigante e Fred consegue salvar as últimas pessoas que ainda estavam presas lá. Coincidentemente, aqueles são os caras que implicam com ele na escola. Após ser derrubado no topo de um prédio, Shazam tem a ideia de atrair o último pecado capital que está no corpo de Ted para fora. De todos os 7, o único que ainda está com ele é a inveja. Ao ser provocado, o demônio começa a dar as caras e logo abandona o corpo do vilão para atacar seu inimigo. Nesse instante, Ted perde todos os seus poderes, inclusive sua habilidade de voar. A criatura parte para cima de Shazam, que usa seu raio para pulverizá-la. O herói ainda consegue salvar o vilão antes que seu corpo fosse desintegrado ao se chocar contra o chão. Após levá-lo para um lugar vazio, Shazam arranca o olho mágico e os demônios viram fumaça. Seus irmãos aparecem logo em seguida e rapidamente uma multidão se aproxima para parabenizá-los pelo trabalho. Com a pedra em seu devido lugar, os 7 pecados capitais são transformados em estátuas novamente. Durante a ceia de Natal, Billy agradece por sua família e afirma que agora, finalmente, ele encontrou um lar. Quando retornam para a escola, tudo volta a ser como antes e Fred é visto como um fracassado. Mas tudo muda quando Shazam vai visitá-lo no refeitório durante o almoço e afirma que o garoto é o seu melhor amigo. Após se sentar, ele informa que chamou outro amigo para fazer uma visita e um cara com o uniforme do Superman se aproxima. Galera, vocês acham que o Shazam conseguiu convencer o verdadeiro Superman a aparecer na sua escola? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!